Olá! Na aula anterior, você aprendeu sobre operadores matemáticos e como fazer referências a outras células. Nesse vídeo, a gente vai aprofundar mais esse conhecimento sobre referências e entender o que é uma referência absoluta e o que é uma referência relativa. Então, eu montei aqui uma tabela base, eu tenho uma série de letras aqui, e eu vou colocar fórmulas nessas demais tabelas aqui de maneiras diferentes. Então, eu vou fazer referências absolutas e referências relativas nessas células e a gente vai ver qual que é a diferença. Então eu vou primeiro aqui na célula G3, onde eu vou fazer uma referência relativa, totalmente relativa. E aí eu chamo ela de sem congelar. Eu já vou explicar o que significa esse congelar aqui. Então eu vou dizer que a célula G3 ela é igual à minha célula B3. E aperto Enter no teclado. Então veja que o conteúdo contido na célula B3 ele está também contido agora na célula G3. Caso eu mude esse conteúdo aqui para A, por exemplo, ele vai mudar também lá na célula G3. Vou voltar, Ctrl Z, então temos aqui. E eu quero pegar esse conteúdo aqui, vou copiar, Ctrl C e vou colar em toda essa minha tabela. O que aconteceu? A minha tabela, essa tabela aqui sem congelar, ela ficou exatamente igual à minha tabela base. Pois assim que quando eu mudo a minha fórmula de célula, ou seja, quando eu saio da célula G3, copio essa fórmula para a célula G4, por exemplo, note que a minha fórmula aqui em cima, a minha barra de fórmulas, ela muda. Também posso olhar assim, por cores talvez fique mais fácil. A gente vê que a nossa fórmula muda conforme eu ando. Então, se eu andar da célula B3 uma célula para a direita, a minha fórmula ela vai mudar também uma célula para a direita. Se eu andar uma célula para baixo, ele muda também uma célula para baixo. É por isso que as duas tabelas ficam exatamente iguais. Agora a gente vai mudar um pouco, a gente vai fazer uma referência mista, digamos assim. A gente vai ter uma parte que é absoluta e a gente vai ter uma parte que é relativa. E o que a gente vai fazer é congelar a linha, ou seja, a gente vai fazer com que a linha da nossa fórmula nunca mude. Então eu vou escrever aqui igual e vou escrever, em vez de selecionar lá a célula B3, eu vou escrever B cifrão e 3. Esse cifrão que eu adicionei aqui é o que significa que estamos congelando a linha. Como eu estou botando o cifrão antes do número da linha, eu estou congelando a linha. Caso eu coloque ele antes da letra da coluna, eu estarei congelando a coluna. Então, vou congelar a linha aqui nesse primeiro exemplo. Vou copiar essa minha fórmula e colar por toda a minha tabelinha. Note que agora a tabela congelando uma linha, ela já é bem diferente da tabela onde eu não congelei nada. Então, conforme eu ando com a minha fórmula para a direita, ou seja, quando eu ando de uma coluna para outra, perceba que a minha fórmula ela também anda de coluna em coluna. Porém, quando eu ando na vertical, de cima para baixo, a minha fórmula, quando eu olho para a linha, não muda. Ela está sempre se referenciando à linha de número 3, já que eu congelei a linha. Vamos agora congelar apenas a coluna. Então, igual cifrão B3. Vai buscar lá da célula B3, agora congelando a coluna apenas. Copio a minha fórmula, colo por toda a minha tabela. Note a diferença agora, que quando a gente anda na horizontal de uma coluna para outra, a minha referência não muda, eu estou sempre olhando para a coluna B. Porém, quando eu ando na vertical, de uma linha para outra, a minha referência ela muda, ela começa a andar também de linha em linha. Por fim, vamos ver como é que fica congelando tudo aqui. Então eu vou marcar essa célula L9, cifrão B, cifrão 3. Então agora eu congelei tanto a minha coluna quanto a minha linha. Vou dar um Enter, vou copiar a minha fórmula e colar por toda a minha tabela. Ctrl V. Note que agora a minha referência ela nunca muda. Não importa quanto que eu ande na vertical ou na horizontal, eu estarei sempre olhando para a célula B3, porque eu congelei tanto a minha linha quanto a minha coluna. Você deve ter percebido que é um pouco chato de ficar aqui escrevendo o cifrão, né? Cifrão, a coluna, depois cifrão, depois a linha. Isso é um pouco chato. Existe uma forma mais fácil de fazer isso. Então, eu vou apagar aqui, vou dizer que é igual e vou marcar lá a minha célula B3. Em vez de ter que escrever o cifrão, eu vou apenas no teclado apertar a tecla F4. Então, a primeira vez que eu aperto F4, ele congela tanto a linha quanto a coluna. A segunda vez que eu aperto, ele congela apenas a linha. Na terceira vez, ele vai congelar apenas a coluna. E se eu apertar por uma última vez, ele vai tirar o cifrão, deixando a referência completamente relativa, que é o que a gente tem aqui na nossa primeira tabelinha, sem congelar nada. Vamos ver alguns exemplos de onde que isso é bastante útil. Eu tenho aqui uma tabela de alguns produtos
com o valor em dólar, e eu quero saber qual que é esse valor em reais. Eu tenho aqui também quanto que custa $1 em reais. Então o que eu tenho que fazer é vir na minha célula G3 e dizer que o resultado que eu quero dessa conta é a célula F3 multiplicado pela taxa aqui de câmbio. Então 3,70. Aperto Enter, não congelei nada, eu não usei o cifrão de propósito, para a gente ver como é que fica o resultado. Vou copiar aqui, vou colar para baixo. Note que temos um erro. Por que aconteceu esse erro? Note que conforme a primeira célula ela está correta, mas conforme a gente anda aqui com a nossa fórmula, a gente começa a buscar dados de outra célula, que não é a célula que a gente quer. Embora a gente esteja buscando corretamente aqui a célula que seria da coluna F, lá na coluna B a gente não está buscando correto. A gente tem que buscar sempre da célula B3 e não fazer com que ela ande. Então eu vou voltar lá na minha primeira fórmula e vou alterar aqui. Vou apertar um F4 marcando aqui a célula B3. Se eu apertar marcando, por exemplo, em qualquer lugar aqui, deixando o cursor na célula F3, apertar F4, ele vai botar o cifrão no F3 ali, não é o que eu quero. Então, vou entrar de novo, eu quero no B3, vou apertar F4 e ele congelou tanto linha quanto coluna. Nesse caso aqui, como eu vou andar apenas para baixo, ou seja, apenas em linhas, eu posso congelar ambos, congelar coluna e linha, ou posso congelar apenas a linha. Não vai fazer diferença para mim, já que eu estou andando só na vertical. Então congelei aqui, vou copiar de novo, vou colar em todas as minhas células. Agora note que eu estou sempre pegando lá da célula B3, enquanto que a minha célula aqui da coluna F, ela muda e aí eu tenho o resultado aqui da conversão do preço desses produtos. Vamos agora para um outro exemplo. Aqui a gente tem uma tabela com alguns competidores. Eles tiveram uma pontuação base numa primeira prova. E essa pontuação base serve para balizar uma vantagem em pontos que eles terão em 3 outras provas. Então a prova A, B e C. E essa vantagem ela é muito simples. Eu quero então dizer que a vantagem em A vai ser a multiplicação da pontuação base dele pelo coeficiente de vantagem na prova A. Então a minha conta matemática seria, a célula D seria igual à pontuação base do competidor vezes o coeficiente aqui de vantagem da prova A. Aperto um Enter, não congelei nada, vou copiar e vou colar aqui por toda a minha tabela. Vamos dar uma olhada nas nossas fórmulas e saber se elas estão buscando o número correto. Então vou vir aqui na minha célula E5 e vejo que ela não está buscando os números corretos. Ela deveria estar buscando aqui da coluna C e sempre da linha 3. Então eu vou voltar na minha fórmula original, vou entrar aqui nela, e eu quero congelar essa minha primeira célula aqui na coluna. Então quando eu andar para baixo eu quero que ele mova, então eu não quero congelar a linha, mas quando eu andar para os lados eu quero que ele esteja sempre fixo na coluna C. Então vou apertar F4 aqui 3 vezes e eu congelei lá a coluna C. Agora eu venho aqui na minha segunda célula, na célula D3, e eu quero congelar agora na linha, ou seja, quando eu andar para baixo eu não quero que a referência mude, eu quero que ele sempre esteja olhando para a linha de número 3, porém quando eu andar para os lados eu quero que a referência mude, eu quero que ele comece a mudar a referência de coluna. Então eu vou apertar o F4 2 vezes e congelar apenas a linha. Dou um Enter, copio a minha fórmula por toda a minha tabela aqui. Ctrl V, vou mudar aqui a minha formatação de número também. E agora eu vou verificar aqui se a minha fórmula está certa. Eu vou vir em E5, vou verificar aqui, eu vejo que a minha fórmula ela está correta, não importa a célula da minha tabela que eu olhe. Aproveitando, você deve estar se perguntando como que eu faço para mover entre as células e já entrar e olhar a fórmula que está dentro dela sem ter que olhar aqui para a nossa barra de fórmulas. Para fazer isso, você seleciona a célula que você quer verificar o conteúdo dentro e aperta no teclado a tecla F2 e você vai abrir a fórmula ou o conteúdo que for dentro daquela célula e você pode continuar editando ela do ponto onde você parou aqui. Outra coisa que você deve ter percebido é que nesse arquivo aqui eu tenho 3 abas ou 3 planilhas diferentes e com nomes que eu editei aqui. Então para você criar uma nova aba, você pode vir nesse botão de mais, você vai criar uma nova planilha no seu Excel, você pode trocar entre uma e outra apenas clicando aqui, ou então no teclado com o atalho Ctrl Page Up para você ir para a esquerda ou Ctrl Page Down
para você ir para a direita. Você pode também renomear essa célula aqui, aliás, essa planilha aqui, clicando com o botão direito, vir em renomear e criando aqui o nome que você bem entender. Você pode também excluir uma aba, clicando com o botão direito, vindo em excluir, tendo também a opção de ocultar. Caso você oculte uma aba, para reexibi-la, você clica com o botão direito sobre qualquer outra aba, depois em reexibir, seleciona a aba que foi oculta, clica em OK. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e vamos começar a introduzir as funções do Excel. Até a próxima!